E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O Cruzeiro joga amanhã, sabadão, 9 horas da noite contra o CSA lá em Maceió. A equipe inclusive já viajou para a capital alagoana, treina nessa sexta-feira e tem uma grande novidade entre os relacionados, que é o zagueiro Paulo, de 18 anos, cria da nossa categoria de base. O contrato dele com o Cruzeiro termina em dezembro agora, e ontem na live o presidente disse que já tem um acerto encaminhado com o jogador para renovar por 3 anos. Mas até o momento que eu fecho o vídeo, essa renovação não está oficializada. Provavelmente seguir no time de cima e até mesmo ter mais oportunidades seja algo que tenha sido negociado com o Cruzeiro e os representantes do atleta, né, para que essa renovação seja assinada. Inclusive um dos empresários dele é o Bruno Vicentim, que era vice-presidente de futebol do clube na gestão do Gilvan. Na verdade, em parte da gestão do Gilvan, né? E talvez seja por isso, inclusive, que a gente não vai perder esse jogador de graça, sendo que vários outros clubes estavam monitorando a situação dele. E aí que a gente tem que propor a seguinte discussão: por que raio de motivo um jogador que era da Seleção Brasileira Sub-17, que está super valorizado com a promoção para o elenco principal, que é um jogador de uma característica muito rara, né? Um canhoto, pode jogar também como lateral esquerdo, muito bom fisicamente. Por que esse jogador chegou no final do contrato e há 3 meses aí para expirar o vínculo dele, o Cruzeiro ainda não tinha negociado uma renovação? O que está fazendo lá o senhor Ricardo Drubsky, o senhor David e todos os demais membros aí, que como já foi noticiado, né, o Cruzeiro tem 5 pessoas cuidando do futebol e ninguém se atentou a isso? Esse é o tipo de incompetência inadmissível, tá? Especialmente quando a gente pensa em jogadores jovens que são patrimônio do Cruzeiro e que são a única forma da gente sair desse buraco que o clube se enfiou, tá? O Cruzeiro não vai conseguir fazer dinheiro brotar do nada, não existe pé de dinheiro, então a gente vai precisar aproveitar muito bem e vender muito bem esses jovens jogadores no futuro para que a gente consiga quitar, né, boa parte dessas dívidas que foram criadas aí, até porque a gente sabe muito bem que no futebol entra muito dinheiro, mas as receitas não pagam todos os gastos. E se você não consegue elevar o seu patamar de uma forma orgânica, né, através de desempenho, através de torcida, você tem que fazer isso bombar através de venda de atletas. E aí você pega um zagueiro de 18 anos de seleção de base e simplesmente perde ele de graça, né? Tinha Atlético atrás do cara, Flamengo, um monte de gente, time de fora, e graças, né, até um pouco de sorte dos representantes do jogador não quererem tirar ele do Cruzeiro, é por isso que a gente está muito perto de conseguir essa renovação. Se fosse um André Cury da vida, vocês podem ter certeza que já era, o Cruzeiro ia perder esse jogador, e a gente pode até citar o mesmo pro caso do Matheus Pereira, né, que o contrato dele acabava no meio de 2021, a gente já tá chegando aquele período de 6 meses, que é quando o cara pode assinar pré-contrato, e quase perdemos aí 2 grandes ativos da nossa base, jogadores que todo mundo que acompanha a base do Cruzeiro sabe que os caras são muito bons de bola, são acima da média, e parece que lá dentro do Cruzeiro ninguém enxerga, né? E parece que essa renovação ainda foi conduzida pelo próprio presidente Sérgio, porque a diretoria de futebol não teve competência para fazer esse acordo. Tomara que o presidente esteja atento para quem são as pessoas que estão em volta dele, para ver se essas pessoas realmente têm competência para estar nesses cargos, ou se estão por amizade ou por qualquer outro motivo que não seja único e exclusivamente o bem do Cruzeiro, tá? Mas parece que essa situação vai ser desenrolada e o Paulo vai renovar com o Cruzeiro, e um dos motivos, né, para que ele esteja nessa relação talvez seja até de ser uma opção para lateral esquerda, né? Porque como a gente só tem o Matheus que está jogando como titular, se precisar de um jogador para entrar na lateral esquerda ali, seria talvez um improviso do Daniel Guedes ou até o Paulo, que pode jogar por ali. Então é um jogador que certamente é muito promissor, tem muito potencial e é ótimo que o Cruzeiro consiga essa renovação. Agora falando rapidamente de quem não viajou para Maceió, o Marquinhos Gabriel e o Wellington, que se integraram ao plantel nessa semana, não estarão como opção para esse jogo, tá? O volante Henrique também foi vetado pelo departamento médico, assim como o lateral direito Raul Cáceres, e o Marcelo Moreno não viaja porque está suspenso pelo 3º amarelo. Agora sobre transferências, né? O Renato Kaiser, que é jogador do Cruzeiro e está lá emprestado no Atlético Goianiense, ele recebeu uma proposta do Atlético Paranaense, tá? O valor ofertado foi de 5 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos do atleta. O Cruzeiro, como tem 70%, ficaria com algo superior a 3 milhões e meio de reais. O Cruzeiro já aceitou a oferta, né? E como o Kaiser só tinha contrato conosco até o final do mês de março, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça em abril
do ano que vem. Até por isso essa grana é muito bem-vinda, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem problemas muito grandes na parte financeira, inclusive tá com os salários desse mês ainda atrasados para os profissionais, são poucos dias, mas está atrasado e a gente não pode ignorar esse fato. Mas a transferência ainda não está fechada, porque o pessoal do Atlético Goianiense ainda está tentando manter o Renato Kaiser por lá, embora isso seja realmente muito difícil. Segundo o Samuel Venâncio da Itatiaia, o Cruzeiro entrou na Câmara de Resolução de Disputas da CBF pedindo a rescisão desse empréstimo, visto que o Atlético Goianiense não cobriu a oferta no prazo e também não liberou o atleta como está previsto no seu contrato. Então até o momento a situação não está resolvida, mas o Renato Kaiser deve de fato se tornar jogador do Furacão muito em breve, tá? E eu espero que o Cruzeiro se lembre dessa sacanagem que o Atlético Goianiense está fazendo, né? Porque não aceitou liberar o jogador de volta. Agora tá enrolando aí, sabe que vai perder o cara e tá fazendo essa situação se postergar, né? Piorando a situação, sendo que o Cruzeiro precisa desesperadamente de grana. Espero que o Cruzeiro tenha em mente essa questão antes de negociar jogadores com o time goianiense no futuro. Muita gente fala, pô, mas não tem como renovar com o Kaiser? Parece que realmente não tem como. O próprio presidente Sérgio já falou sobre isso. Tentaram a renovação, mas a pedida do jogador e dos seus agentes foi muito alta. O cara tá valorizado, né? Tem 10 gols nessa temporada. É a melhor temporada da vida dele, inclusive. A gente tem que pontuar, tá? O Kaiser tá muito bem, como nunca tinha jogado antes. Então, definitivamente, ele não ia querer renovar com o Cruzeiro, até porque não foi valorizado anteriormente, né? E receber alguma grana por ele enquanto a gente ainda pode, já que perderia ele de graça em abril do ano que vem, é uma ótima notícia e o Kaiser que seja feliz no seu próximo clube. E se você quiser se perguntar sobre quem é o culpado pelo não aproveitamento do Renato Kaiser, a gente pode pontuar que no ano passado o Mano Menezes não quis aproveitá-lo, né? Deu pouquíssimas chances para ele e depois ele saiu por empréstimos. E nessa virada de ano aí foi o Adilson Batista que não quis contar com o jogador, né? O próprio empresário falou que o Cruzeiro falou que não contava com o Kaiser e a partir daí o emprestou pro Atlético Goianiense. E falando em Adilson Batista, ele tá movendo 2 ações trabalhistas contra o Cruzeiro num valor superior a R$1.300.000. Esse valor se refere ao acordo de rescisão não pago, além de multas e honorários de advogados. O cara fez um acordo de rescisão, o clube não pagou, ele entrou na justiça cobrando essa questão. O Adilson está errado? Não, ele não está errado do ponto de vista trabalhista, profissional, ele está 100% no direito dele. Mas essa situação é só mais um exemplo para a gente lembrar e entender que quem ama o clube são os torcedores. Os profissionais que trabalham no clube, sejam jogadores, treinadores, preparador físico, médico, qualquer um, ele é um profissional, ele está fazendo isso por dinheiro, tá? E se o dinheiro não paga, ele vai cobrar isso na justiça, salvo raríssimas exceções. E é justamente por isso que eu acho que a gente tem obrigação de cobrar todos eles de forma profissional para que façam um bom trabalho, inclusive aqueles que a torcida chama de ídolo, simplesmente porque nesse meio não tem ninguém fazendo favor para ninguém, esses caras são muito bem remunerados para fazer o que eles fazem. E se eles não estiverem tendo uma boa produção, eles têm que ser cobrados sim. O que torna essa história do Adilson um pouco mais irônica é que o Rogério Ceni, né, que é outro ex-treinador nosso, deu uma entrevista pro pessoal da ESPN que ainda nem foi pro ar, tá? Ela vai ser publicada de fato, é nesse sábado, 11 horas da noite, lá na ESPN Brasil, é o Bola da Vez. Mas ainda assim, né, a situação já repercutiu, porque a entrevista é gravada, né? E o Rogério Ceni falou, entre outras coisas, que ele nunca recebeu um centavo do Cruzeiro. Segundo o Ceni, ele pagou para trabalhar no nosso clube, já que não recebeu nada do tempo trabalhado e ainda teve despesas como rescisão do contrato do lugar onde morou, questão de carro e outras situações pessoais. O ex-técnico também disse que não entrou na justiça contra o Cruzeiro porque não gosta de resolver as situações dessa forma, mas que ficou chateado porque ninguém do clube procurou ele para negociar essas coisas, para acertar os atrasados, nem nada. Isso parece que mudou hoje, tá? Porque tem notícia aí em todos os portais que nessa sexta-feira profissionais do Cruzeiro entraram em contato com o Rogério Ceni pedindo desculpa por isso, né? E tentando resolver essa pendência com ele. Então certamente vão fazer algum acordo, pagar em suaves prestações isso aí, né? Até porque a situação financeira do Cruzeiro é muito ruim. E eu acho legal que o pessoal do Cruzeiro tenha lido essa notícia, a repercussão dessa história, e tenha agido de uma forma inteligente, né? Eles não quiseram contradizer o Rogério, não arrumaram confusão, até porque parece que quem tá errado é o Cruzeiro, né? Que tá devendo pro cara e não procurou ele pra acertar nem nada. Então, seja humilde, procura o cara, pede desculpa pela cagada que fizeram mesmo, né?
E tem muitos outros pedidos de desculpa para fazer sobre o Rogério. Essa é uma culpa que eu creio que a torcida do Cruzeiro não carregue, né? Porque a torcida sempre se mostrou favorável ao trabalho dele e quem o tirou de lá foi o senhor Itair Machado e os senhores jogadores, né? Que resolveram pedir a palavra e nos levaram para a Série B. E é claro que aquela pessoa mais exigente vai falar, pô, mas o Cruzeiro tinha que procurar o Rogério antes. Tudo bem, tinha que procurar antes, mas pelo menos a partir do momento que o Rogério tornou essa coisa pública, o Cruzeiro foi lá e agiu para resolver a situação. Então eu acho que isso é positivo sim, e a situação do Rogério não processar o Cruzeiro no momento em que todo mundo tá tirando casquinha, né, ela pesa positivamente, né, a gente enxerga esse camarada com bons olhos. Eu não vou entrar nesse mérito de, o Rogério ama o Cruzeiro, porque definitivamente não é o caso, tá? Se tem um time que esse cara ama, é o São Paulo, é lá onde ele tem história. Mas eu acho que das duas partes ficou uma sensação de que a passagem dele pelo Cruzeiro não está completa, né? Parece que o Rogério um dia pretende voltar ao Cruzeiro e parece nítido que o Cruzeiro também tem vontade de contar com ele um dia. Ele falou muito bem do clube, da estrutura, dos funcionários. O problema parece que realmente era a antiga gestão. E ele voltou a dizer que se tivesse continuado no Cruzeiro, o clube não caía de divisão. Teoria que eu, pelo menos, concordo muito. Mas não criemos expectativa por agora, tá? Até porque o Rogério tem contrato lá com o Fortaleza, certamente vai cumprir até o final do Campeonato Brasileiro. E a direção do São Paulo tá saindo, né? Ele tem problema com o Leco, que é o atual presidente, que não vai ser reeleito. Então tem uma chance muito grande do Rogério Ceni voltar pro São Paulo já em 2021. Mas a gente tem que lembrar, caras, a carreira de técnico, o Rogério tá só começando nesse meio aí. E ainda tem muita coisa pela frente, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Então pode ser que demore 5 anos, pode ser que demore 10. Mas eu acredito que um dia o Rogério Ceni vai voltar ao Cruzeiro sim. E como ele me parece ser um treinador muito promissor, disparadamente é o treinador mais promissor que a gente tem no Brasil hoje, eu acho que um dia ele volta e poderá ter sucesso aqui no Cruzeiro, que é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de ver. Ontem, quinta-feira, foi dia de live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele falou sobre uma série de assuntos interessantes. A melhor notícia eu já falei sobre ela no início, né, que foi a renovação do zagueiro Paulo, que ainda não é oficial, mas parece que já tá tudo certo. A respeito da dívida que o Cruzeiro tem com a União, o Sérgio disse que o clube já está negociando com a Procuradoria-Geral da Fazenda e há uma expectativa de que em até 20 dias essa situação esteja resolvida. A estratégia principal ainda é o retorno ao Profut, mas caso não seja possível, também está sendo discutida a transação tributária, que é outro tipo de refinanciamento que acabaria com esses bloqueios de receitas e execuções. Conseguindo esse acordo com a União, vai ser desbloqueado para Minas Arena aqueles 10 milhões de reais que estão depositados em juízo. E assim o acordo com a administradora do Mineirão deve ser assinado para que o Cruzeiro volte a ter um contrato com o gigante da Pampulha. Tomara que o Cruzeiro consiga de fato resolver essas duas situações que vão dar uma tranquilidade muito grande para o ambiente do clube, né? Porque quando você consegue negociar suas dívidas, você deixa de estar inadimplente. Então não vai vir uma ordem da justiça bloqueando uma receita, grampeando um dinheiro, entendeu? O negócio é você fazer um acordo e cumprir nesse acordo mês a mês e vamos em frente. Já com relação a essa questão de Minas Arena, de voltar a jogar no Mineirão de forma definitiva e com um contrato fixo, né? Acho que é o melhor para todo mundo. O Mineirão sempre foi e sempre vai ser a casa do Cruzeiro mesmo, ainda mais agora que o Atlético tá tendo seu estádio próprio, né? Então é definitivamente como o Sérgio falou, é pintar o Mineirão de azul, fazer um acordo para reduzir os nossos gastos jogando lá, né? E no futuro, quem sabe o Cruzeiro não possa também assumir a gestão do estádio. Acho que nos próximos 10 anos isso é impossível, tá? Por causa da nossa péssima situação financeira, mas com o tempo, né, com a gente conseguindo arrumar a casa, isso pode ser uma tendência para o futuro sim, até porque vai se aproximando também o final do acordo entre Minas Arena e o governo do estado, né? E o Mineirão vai estar lá e é a nossa casa, então é até natural que um dia o Cruzeiro seja o seu gestor. Já com relação à dívida na FIFA, nenhuma novidade, tá? A situação segue enrolada, o Cruzeiro já anexou lá as provas de que o acordo com o Zória é válido, não teve nada de irregular, mas a FIFA ainda não deliberou a favor do Cruzeiro. Então nesse momento a gente ainda está punido, tá? A gente não pode registrar novos atletas e não existe um prazo determinado para isso. É realmente torcer para que a FIFA resolva logo essa situação e dê um parecer favorável aí para o Cruzeiro. E vou fechar o vídeo com a grande bizarrice da semana, e não vai ser o Thiago Neves não sendo contratado pelo Atlético e pedindo 20 milhões de reais na justiça, tá? Não. A grande bizarrice para mim foi esse papo de que o Maurício era jogador do Atlético e estava contratado e no final das contas nada aconteceu. Isso brotou de uma pessoa que faz conteúdo sobre o rival e muita gente tratou como verdade.
Poucos minutos depois, o Cruzeiro negou, o empresário do atleta negou, o Alexandre Matos, diretor do Atlético, também negou e o Maurício segue no Cruzeiro. Aí veio o boato de que chegou a oferta e o Maurício que recusou. Teve gente falando que nunca teve proposta nenhuma no final das contas, foi só a invenção de um lunático mesmo. E o que a gente pode aprender com essa história toda? Tivemos a Anelka 3.0, né, o que é sempre interessante, e deixando bem claro, eu só tô falando sobre isso porque envolve jogador nosso, tá? Eu acho que a gente não deve preocupar muito com coisa de rival. Mas é um episódio muito importante para que o torcedor aprenda a selecionar fontes e pare de acreditar em qualquer coisa que alguém afirma numa internet, num Twitter, numa rádio. Não significa que é verdade, gente, tá? Já dá para todo mundo ter uma noção de quais são as boas fontes, quem faz um trabalho sério, quem de fato tem boas referências lá dentro do clube, e assim a gente vai se informando e as pessoas que estão aí para ganhar clique de graça, para inventar notícia, naturalmente essas pessoas vão também perdendo relevância, tá? Então no final das contas, o Maurício continua como jogador do Cruzeiro, tá lá em Maceió, inclusive viajou e deve ser titular nessa partida contra o CSA. Amanhã tem um vídeo de pré-jogo pra gente falar um pouco mais sobre opções aí, porque o Ney Franco tá ensaiando até mais uma mudança tática. Mas de momento o vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!